A paz de Cristo, meus queridos, estamos no nosso segundo podcast e acredito que o primeiro foi bênção e esse também será bênção na sua vida. Está conosco o Reinaldo mais uma vez. Ô, glória, foi grande vitória que a gente teve aí com o pastor Jonas Sabino. Foi bênção falar de casamento. Agora estamos com uma pessoa especial que vai falar sobre também casamento, sobre casais, na verdade, e vai trazer algumas experiências, né, meu pastor? Isso aí. É a Vanessa Cristine. Vanessa Cristine. Eu tô falando assim porque eu posso errar o nome. Eu quase não esqueço o nome, né, Reinaldo? Não esquece. Não esqueço o nome. A paz de Cristo, minha amada. A paz de Cristo. A paz de Cristo a todas. Espero poder contribuir um pouco com a minha experiência, minha e do meu esposo, e contribuir aí com o seu podcast. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa amada Vanessa Cristina, que ela é membro da ADVEC de Piabetá, não é isso? Trabalhou com casais na sua igreja. E já vamos começar quente aí, Reinaldo? Vamos começar já vamos começar a botar fogo no podcast? Vamos sim, já porque tem uma falar, pergunta, irmão. Porque falar sobre relacionamento... Tem uma pergunta que já tem uma cola aqui minha aqui que está do meu lado. Você já quer mandar então? Vai lá. Pode ser. Depois a irmã conta as suas experiências, tá bom? Sim. A primeira pergunta é, entende que blindagem é proteção. Sim. Proteção de quê? Ou de quem? Tem alguém que tem que se defender dessa proteção. Eu queria que a irmã falasse um pouco disso nessa noite. Sim, de antemão quero agradecer, tá, ao pastor Rafael, ao irmão aqui pelo convite. E eu, hoje, né, com essa experiência que eu tive, eu e meu esposo, a gente trabalhou no Casados para Sempre, depois no Casais Vitoriosos, né, a gente fez lá a formação, os estudos, e a gente percebeu que a gente nunca aprende tudo. Tá? Então, assim, quem e como, né, para você trabalhar essa blindagem, eu vejo que a necessidade de você estar focado em algo. E nós, né, que somos cristãos, devemos estar voltados para a palavra e voltado assim, é bom ter uma pessoa ali monitorando, um mentor, um pastor, para a gente ter esse suporte. E também busca de conhecimento, né? Porque o conhecimento é tudo. E aí sim a gente usa essa palavra blindagem, isso é o meu ponto de vista. Você buscando um conhecimento, você buscando essa parte espiritual para que haja um acordo entre o cônjuge, né? Nosso cônjuge, para que a gente consiga fluir e traçar o mesmo caminho. Porque se a gente fizer isso tudo, todos esses estudos, e cada um puxar para um lado, aí fica complicado. Então a blindagem é em vão. Então também tem que ter cuidado com essas brechas, para que seja bem amarradinho, bem assim, um acordo, para que siga numa linha e chegue no objetivo. Que é a bênção, não é a bênção final, mas é a bênção constante. Sim. E na verdade, quando a gente então vamos identificar que a defesa é a palavra de Deus que nos dá a defesa, correto? Mas o ataque vem da onde? O ataque, na verdade, vem de todos os lados. O ataque, nós sabemos que os anjos estão ao nosso redor e as potestades estão ao derredor. Então aí o ataque está na brecha que a gente deixa. Qual seria essa brecha? Você dispersar por algum momento do seu objetivo, do seu foco. Eu falo, pastor Rafael, que é 24 horas em vigilância. Sim. Você dormindo, você tem que dormir pensando. Você tem que estar em vigilância 24 horas. E, meu Deus, mas quem isso? Você está falando muito de uma santificação ou uma purificação? Não, mas é vigilância. Trazendo aqui para o nosso mundo, né, o nosso mundo carnal, é uma proteção 24 horas. Você tem que estar vigilante. Você tá lavando louça, você está vigilante. Você está no volante, você está vigilante. Você está na rua, você está vigilante. Para que nenhum pensamento contrário venha à sua cabeça. Porque você está exposto a mídia social, você está exposto a telas, você está exposto a notícia. Então, eu acho que a blindagem vem nessa parte aí. Já que a gente está falando de
blindagem, sobre relacionamento, sobre o casamento e sobre como nós podemos trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Claro, separando para não cair numa religiosidade. A gente tem que ter cuidado com isso também. Porque às vezes a pessoa pensa que está muito correto, está com foco, e quando você olha, a pessoa está totalmente perdida. Assim, é um assunto assim complexo, mas não é difícil. Mas é porque eu vejo, posso chamar só de Vanessa? Pode. É porque eu vejo assim, Vanessa, falar sobre casamento é complexo, né? Você junta duas pessoas com pensamentos diferentes, com criação diferente, bota dentro de um mesmo teto, é muito complicado. Inclusive até, Reinaldo, a nossa revista Escola Dominical, o trimestre falou, aliás, a última lição falou sobre família, essa questão de deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e a mulher também. E às vezes, não sei, com a sua experiência, Vanessa, assim, em questão de casamento, mas assim, casais que recém-casados, que a mulher ainda está muito presa à casa dos pais, ou o homem que está muito preso à casa dos pais também. Enfim, são assuntos complexos, né? É muito. Eu tive a oportunidade, o pastor Rafael, de na época do curso, né, do primeiro curso que nós ministramos, né, eu e meu esposo André, de estar com casais que tinham 1 ano de casados, casais que tinham 6 anos, que eu me recordo, casais que tinham 20 anos, então e casais que tinham quase 30. Então isso foi uma experiência, uma troca muito bacana. Sim. Porque eu hoje sou estudante de psicanálise, então estou tendo a oportunidade de agregar o conhecimento que eu venho buscando, né, um conhecimento do lado espiritual, né, da parte bíblica, e o conhecimento também, né, secular. Então, agregar o que eu posso agregar. E aí eu percebi isso que o senhor está falando. Quem tem 1 ano de casado, surge algum problema, e claro que ele não sabe lidar com esse primeiro problema, né, igual o senhor relatou, vem com aquela bagagem da família. E com 1 ano, não está ainda livre, não. Ainda não. Eu acredito que dificilmente se conectou já com o cônjuge. E quando você pega 2, 3 anos, 10 anos de casado, você já tem mais um ritmo da sua família. Sim, sim. Tem que ajustar. E eu falo que tem que ir apertando. Tem que ir apertando. Eu falo que o casamento não deve afrouxar. É só ir apertando. E mas ajustando. Apertar também demais não chega uma hora. Apertar não só em questão de ajuste. Ah, sim. Só esse afrouxar não é apertar para ficar severo. É um apertar de ajuste. É porque vai se conhecendo mais. Entendeu? Não sei se eu me expressei bem, mas é a nível de conhecimento. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre casamento, quando a gente fala de brindagem, na Bíblia vai falar em Marcos 10, deixa eu pegar o texto aqui, 10, versículo 6, versículo 9, para vocês nos acompanhar, Marcos 10, versículo 6 ao versículo 9, mas no princípio da criação de Deus, fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. E a primeira pergunta nesse texto é necessário se tornar um com o seu casal? Com o seu cônjuge, na verdade? Dentro do relacionamento, a gente escuta, né, lê a palavra que a Bíblia já fala, se tornará uma só carne. Então, essa pergunta, quando ela já vem com uma resposta para a gente. Creio eu, né, segundo a palavra, que ela já vem com uma resposta. Então, se tornará é fato consumado, uma vez que você faça isso e pratique, né, pastor? Porque você pode estar... Praticar. Isso aí. A gente vai chegar nessa parte aí. Esse que é o problema. Porque você pode estar, pastor... Na teoria é bom. Na teoria é bom, né? Me corrijam, por favor. Vocês podem estar dentro, né? Nós podemos estar dentro de um relacionamento e não sermos
uma só carne, porque muitas das vezes a gente pensa, só o coabitar, né, vai ser uma só carne por isso. Não, é ser parceiro, é ser unido, veio da costela, veio do lado, não está atrás. A mesma sintonia, né, Vanessa? A mesma sintonia. E essa posição de que mulher, eu tinha muito problema com a palavra submissão. Porque quando eu não tinha aquele entendimento, submissão parecia que você estava por baixo, você escrava, na verdade, era esquecida. E aí eu pedi, Senhor, me dá esclarecimento. Não é só eu ler, eu quero esclarecimento. E submissão, a palavra, se você dividir, submissão, sobre uma missão. Eu aprendi isso. Agora eu tenho que fazer uau. Faz isso, não. E aí, quando eu passei assim, a compreender, porque não que não tivessem me falado, não tivessem em estudos, não tivesse colocado assim na minha mente para que eu entendesse, mas eu queria entender aqui, ó. Eu queria entender, não adianta você me ensinar, o pastor, a gente fazer teologia, se não entrar dentro do entendimento. E aí, quando essa palavra submissão entrou, virou a chave. Virou a chave, porque significa para mim que a gente tem uma missão ao lado do nosso cônjuge. E se você tem uma missão, você é tão responsável quanto ele, de estar ao lado para que vocês alcancem, eu vou usar muito isso, gente, que você alcance um objetivo, para que no final tenha um resultado, e aí você, projeta novamente outra coisa, vai mais à frente, e assim caminhar. Mas isso não é fácil não, tá? Em cima disso que você está falando sobre essa submissão, você, na sua experiência com casais e, claro, com mulheres, você encontrou muita dificuldade nas mulheres para trabalhar essa questão da submissão? Ou foi assim uma coisa que foi fácil de trabalhar? Porque eu acho que na mente, ainda mais hoje, na mente das mulheres que querem ser independentes, que têm direito de ser independentes, não tem problema nenhum serem independentes, não no sentido de não ser submissa, porque essa submissão acaba que também o homem... É uma parceria, né, Vanessa? Acaba sendo uma parceria. Então, assim, a minha pergunta seria... você encontrou dificuldade nas mulheres quando você começou a entrar nessa questão da submissão? Como é que foi isso? A gente encontra muita dificuldade. A primeira dificuldade bate na gente. E eu acho assim tão bacana, com a experiência que eu tô vivendo, de quando alguma coisa bate primeiro na gente, é sinal que tá fazendo efeito. Isso é bom demais. Tá fazendo efeito. Porque se partir só para eu falar pro pastor Rafael e pro irmão Reinaldo, vai daqui, não vai daqui, tá aqui, eu vou jogar para frente. Agora quando bate daqui para eu passar, eu acho que tem mais um impacto. Porque eu sei do que eu estou sentindo para falar. Então, eu vi muita dificuldade de entender. Umas em submissão demais e não entendi o que era a palavra submissa, era, bem dizer, aquele tapetinho, entendeu? E outras, como eu, que não aceitava essa submissão porque era o entendimento que eu tinha. Que não era ser uma missão junto com o marido. Certo. Então eu vi dificuldade sim nessas questões, mas aí uma vez que foi passado dentro do que eu entendi, conseguimos chegar no denominador comum. E assim, eu falando aqui o nome aqui do meu pastor, né, pastor Wellington Nascimento, pastor presidente, pastor Silas Malafaia. Então estamos importantes hoje aqui. Sim. Hoje aqui. Temos uma ovelha do Silas Malafaia. E assim, eles trazem muito esclarecimento para todos nós e para quem quiser acessar. Deixa eu só, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade. Eu sei, provavelmente, a gente nunca sabe, vai que chegue até ele, mas assim... Você aqui como uma ovelha da DEVEC, eu fico muito feliz assim de falar, até falar isso para você, mudando um pouco agora só para o como aqui no Ministério ADEP nos espelhamos muito na DEVEC.
Eu costumo dizer que se eu não fosse da ADEP, eu seria da DEVEC. Você é o filho da DEVEC, hein? E será muito bem-vindo, mas... Opa, vou pedir minha carta, hein? Mas eu acredito que você aqui tem muitas ovelhas que dependem, né, desse tratar, desse momento. Então eu entendo que na nossa vida tem um tempo. Eu falo assim, é um ciclo. Né? Mas eu me espelho muito lá em vocês. Assim, agradeço em nome do pastor. Não é de agora, não. Já desde a época do sogro dele, a gente vê um trabalho que a DEVEC, antigamente a Assembleia de Deus da Penha, né, vem realizando. E um desses trabalhos é falar sobre família. Sim. Né? Defender essa instituição família, casamento, que é muito sério. Hoje os ataques estão vindo de tudo quanto é lado. Casamento, família, criação de filhos. E eu acho que essa questão de criação de filhos também traz aí um problema dentro do relacionamento. Porque às vezes o pai pensa de uma forma, a mãe pensa de outra. Novamente cada um tendo seu jeito de pensar, seu jeito de agir, ser subjetivo, a subjetividade. A gente chama, na psicanálise a gente fala muito sobre subjetividade, né? Aquela questão do sujeito, do meu ser, do meu jeito de ser. Então, quando eu trago isso para dentro do casamento, tanto na criação dos filhos ou qualquer outra coisa, isso pode ser um conflito muito grande. Sim, sem sombra de dúvidas. Eu sou mãe de um casal, um rapaz de 15 anos e uma menina de 4 anos. A gente conheceu agora. Miguel e Micaela. Micaela tem 4 anos. Complexo de Édipo. Nós estamos aprendendo aí nessa área aí da psicanálise de como é importante e qual referência que nós pais temos na vida de nossos filhos. Se nós tivéssemos todo esse entendimento no primeiro filho, seria muito diferente. Eu estou tendo a oportunidade agora, na segunda, mas eu falo que nunca é tarde. O conhecimento sempre é bem-vindo. E aí a gente vê falhas, né, sem ser de propósito, de nossos pais, de alguns parentes, de amigos, que hoje a gente entende que poderia ter sido diferente, mas aí a falta de conhecimento. Então, quando há uma falta desse conhecimento, é como assim, tá perdoado, né? Dependendo do que seja. Mas quando você tem o conhecimento, quando você volta para a palavra, quando você tem a palavra, então você deve e tem a necessidade de fazer o correto, de praticar o correto. E, na verdade, isso que a gente está falando também a respeito de se tornar um, mexe muito com isso. Porque, na verdade, quando a gente se torna um com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, nossa esposa, a gente sabe o que está passando, assim, a gente se une a eles a mesma dificuldade. Tem um texto bom que fala a respeito da tempestade dos discípulos, que Jesus ordena os discípulos passar por outra margem. Chega um momento que os discípulos estão remando, no meio da tempestade. Eles estão remando junto. Porque se eles remassem separado, ia dando volta, não ia para o mesmo lugar. É igual o casamento. O casamento você tem que remar para a mesma... Tá na tempestade, tem que remar. Continuar remando, tem que continuar junto. E a gente vê essa dificuldade nos nossos dias a respeito de casamento dessa forma. Pessoas que o celular é escondido, a gente fala muito sobre isso, a senha do celular. Cada casal tem uma senha de celular. A gente vai falar muito sobre mídias sociais mais para frente. Também a respeito do pagamento. O seu cônjuge não sabe qual é o seu salário, aonde você coloca o dinheiro, ou a pessoa quer investir em algo, só que o outro cônjuge quer investir em outra coisa. E cria essas desavenças. E é necessário isso trazer para a palavra, trazer para o ensinamento. O que a senhora tem a nos ensinar sobre isso? Ensinar, não sei se eu diria essa palavra ensinar, mas compartilhar. Amém. Eu não sei se foi uma história que a gente ouve assim em rádio, se isso é verídico, mas aquelas historinhas assim curtas que a gente ouve. Um casal, casados há 40 anos, e todo dia ela colocava o café pro marido, né? Colocava a xícara, colocava o pãozinho, colocava parte do pão pro marido.
colocava, arrumava o café. E foi assim durante os 40 anos de casado. Certa vez, chegou a vez dela, né, fazer a troca, né? Ele ia colocar para ela, não lembro na história se ela estava doente, mas eu sei que ele colocou o pão para ela, colocou o café, assim como ela fazia. E depois, numa conversa, ele falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta, por que sempre você coloca esse pão assim para mim? Entendi que fosse assim, digamos que a ponta do pão. E ela, porque eu sempre coloco, você nunca falou nada. E quando você colocou para mim, por que você colocou a parte do meio? Eu coloquei e você também não falou nada. Aí ele, mas eu gosto da parte do meio. Ela, e eu gosto da ponta. Então, 40 anos, isso é só uma história fictícia, 40 anos eles colocando e servindo um ao outro, fazendo ali o papel dela como esposa, e na verdade houve uma falta de comunicação que não era isso, que nenhum e nem o outro gostava. Então daí você tira tudo. Daí você pode ir para outros campos, porque se não houver uma boa comunicação, 40 anos servindo uma parte do pão que ele gostava, achando que estava agradando ela, e ela comendo dele. Aí você pensa assim, nossa, mas era só falar, mas aqui é uma história, aqui foi só uma coisa simbólica, porque, como o pastor falou, é bem mais complexo. Mas só que a gente complica mais ainda, entendeu? Esse ano eu completei 23 anos de casada. Não pode esquecer. Quase, vou fazer a conta aqui. 23 anos de casado, e eu vejo assim, a diferença, a maturidade, que a vida já te dá, né? Que eu quis essa maturidade, a vida te deu coisas que com 1 ano, com 2 anos nós fazíamos de errado. Hoje eu falo assim que é proibido a gente errar a mesma coisa, vamos inventar coisa nova para errar. Proibido. Gostei dessa daí. Uau! Gostei dessa, não pode errar na mesma coisa. Porque senão... inventa uma outra coisa. Sim, coisa porque não tem mais aquele sentido. Agora falar que você, vivo sem brigar, sem ter um atrito, não. Pelo contrário, tem atrito. Tem atrito para você se entender. Você tinha... Agora eu lembrei de uma pergunta. Um casal ter briga? Depende pelo que você está buscando e o que você está brigando. Até com um relacionamento. Sim. Um relacionamento pastoral, um relacionamento aqui de irmão para irmão. Você tem que ter um objetivo, porque eu não vou ficar brigando à toa. Nós não temos... Eu falo assim, Jesus está voltando. Vou ficar arrumando briga. Só pra... A gente não tem esse pra tempo. Se conhecer, falar assim, não, a gente está se conhecendo porque a gente está brigando. Também desgasta também o casamento. Desgasta. Brigar por qualquer coisa. Mais vale, às vezes, um silêncio para você ter uma resposta. É fácil? Não. Às vezes soltam os marimbondos. Essa aí é boa pro corte. Os marimbondos. É boa pro corte na hora de editar o podcast. De vez em quando solta. Olha aí. Mas você tem que saber, porque eu acredito que se você não atingir uma maturidade assim, você não está evoluindo. Evoluindo como filho, como servo, como mulher, como marido, como amigo. E uma coisa também muito importante que eu tenho observado é que quando a gente está num relacionamento, seja ele marital, seja ele parental, seja ele fraternal, você deve saber que ninguém é perfeito. E nessa busca da perfeição, você erra. Só que a diferença da maturidade, pastor, é que eu vejo que você tem aquele discernimento para voltar. Não, pastor Rafael, me explica, que eu não compreendi, o senhor estava nervosa, me explica. Só que a gente sabe que a gente vai errar de novo. Por quê? O acerto vem através do erro. Uau! Sim. O acerto vem... tá vendo? Porque se você não tentar, você nunca vai saber se você vai acertar. Então, se você continuar na omissão, você não vai avançar em nada. A gente pode trazer para todos os lados. Não vai avançar na área do casamento, na área como pais, na área financeira, na área ministerial. Trava tudo. Trava porque tudo. O medo. Mas tu não vê assim, eu enxergo muito assim, não sei se o Reinaldo também enxerga assim. A questão, hoje o pessoal está
aproveitar, muitos jovens que assistem também o nosso podcast, eles pulam etapas, né? Conhece a pessoa, aí é tudo muito rápido, se apaixonam rápido, casam rápido, às vezes nem não tem aquela fase de se conhecer, aquela fase do namoro, de se conhecer e tal. Eu acho que isso também tem atrapalhado um pouco aí essa questão do casamento, né? Com certeza. O senhor falou tudo, porque o que é na verdade o namoro? Hoje eu posso falar isso. Mas já uns valores que a gente traz da nossa família, da nossa base, ou quem nos criou, que o namoro é para você conhecer. Conhecer o quê? Conhecer como que o rapazinho trata a mãe, trata o pai, como que a menina é dentro de casa, se ela trata a mãe bem, se ela é uma boa menina em casa. Não precisa ser uma ótima dona de casa, porque ela ainda é uma menina, mas se ela faz alguma coisinha, se ela lava uma louça, se ela sabe dobrar uma roupa. Então, o namoro é para isso. E quando o pastor trouxe pular etapas, a gente tem aprendido também no secular, né, que é na psicanálise, que tudo na vida é processos. Quando você ultrapassa esse processo, são escadas. A gente imagina que são escadas. Você tem que subir degrau a degrau, porque sua perna não vai alcançar o 5º degrau. Sim. E se você ultrapassa esse degrau, quando você está aqui em cima, surge um problema e você não sabe como resolver, porque você ultrapassou esse degrau. E no relacionamento é a mesma coisa. Quando há esse ultrapasse, quando o namoro parte para um noivado que já pulou para uma gravidez indesejada, que já foi para o casamento, como que essa família vai ser constituída? Totalmente desestruturada, né? Desestruturada. Não tem uma estrutura ali. É como a casa firmada na rocha ou na areia, né? Isso aí. A base. A gente pegar assim, a questão da estrutura de uma casa, você não pode colocar pesos e pesos sobre essa casa se ela não tiver uma boa estrutura. Então tem que ser bem estruturada, né? E o pessoal já começa a namorar hoje, conhece a pessoa hoje, aí no outro dia já está namorando, no outro dia já a questão também como a gente está falando sobre vida espiritual, Bíblia, somos servos de Deus, a gente tem que botar essa questão também do sexo antes do casamento. Sim. E às vezes não tem uma maturidade nem espiritual, nem psicológica, em nada, né? Em nenhuma área da vida tem assim, uma maturidade para isso. Aí casam, né? Aí é onde... a gente pode tirar como exceções, né? Quando há casos assim que você escuta, deu certo, são exceções. Eu me coloco nessa brecha de exceção, porque meu relacionamento não foi assim, anos de namoro, 3 anos de namoro. Com 1 ano a gente noivou e casou. Mas assim, são exceções. Toda regra. Mas aí quando a gente fala assim, rápido, o pessoal hoje se conhece é mais rápido, né? O pessoal se conhece hoje, no outro dia já estão namorando e no outro dia já estão morando junto. Porque, na verdade, você tem que ter aquele tempo para conhecer. Mas eu digo assim que esse 1 ano, que foi o meu tempo para, né, o casamento, foi engraçado, porque eu já conhecia a família do meu esposo, já conhecia o pai do meu esposo. Então já conhecia. Meio caminho andado. Eu já conhecia a família. Então isso foi importante. Claro. Eu já tinha essa parte estrutural, né? Sim. De conhecer. Claro que a gente assim, não conhece a fundo, mas a base, né? Sim. O que a gente precisa. Porque você vai conhecer mesmo, eu sempre falo, né? No casamento. É isso aí. Porque eu tiro assim, foram 2 anos de namoro, 2 anos de noivado, ou seja, juntando 4 anos. Aí depois que me casei, tanto eu quanto a Carol. E eu sempre costumo dizer que você só vai conhecer quando você estiver ali, em 4 paredes, conhecer mesmo. Mas é claro, aquilo que você falou, você vê como trata os pais, isso tudo é fundamental. Sim. Fundamental. Porque aí amanhã ou depois, eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que ela... Não sabia porque não procurou, estava apaixonada, a paixão, o problema tudo é a paixão, né? Porque o amor e a paixão são 2 coisas diferentes. Sim, nós deveríamos assim, bater bastante na tecla para os jovens, né, que vão nos assistir, para nossos filhos, quer conhecer
o rapaz ou a moça vai primeiro na família. Vai primeiro na família, vai na mãezinha, na família dele, na base. Sempre, né? Sempre dedura. Dedura. E talvez... Deixa escapar, sempre escapa. E às vezes nem é necessário. E às vezes o inconsciente. O inconsciente. Não é necessário. Olha aí a psicanálise. Mas é aquela coisa de aqui. paixão que o cara não consegue enxergar nada de ruim. Tem Esse isso é o problema. também. Não só o cara, Mas a olha só, menina também. Isso, Mas isso. aqui a gente está falando assim de uma prévia preparação. Sim. Porque, infelizmente, o que o irmão está falando, se já, por exemplo, se a pessoa já tem uma certa idade, não vai nos ouvir, não adianta. Ih, papo chato. Mas se está na fase ali da minha filha, da Micaela, das suas filhas, né? Não sei se você tem filho. 17 anos. 17. Tem também como a gente falar, né? Mas, assim, a idade conta muito, né? Do que a criança vai guardar na consciência. Na boa consciência, né, para se tornar aquela má consciência depois, mas é uma má consciência, de que ela está se conscientizando do que é aquilo. Então tem como a gente... Superego, no caso, juiz, o superego que é aquele juiz, não pode, não devo, enfim. Isso aí, então tem como a gente colocar na cabeça das crianças de que se você vira uma relação, vai primeiro na família, e com certeza em algum momento ela vai lembrar, opa, minha mãe falou, meu pai falou alguma coisa sobre isso. Porque aí você não vai deixar de avisar. Porque a gente também tem que entender que nós somos egoístas. A palavra é essa, de que os nossos filhos, né, ou de quem está sobre a nossa tutela, teria que fazer o que a gente determina. Infelizmente não funciona. Não. Mas eu tenho certeza que se a gente colocar dentro da cabeça do jovem, da criança, ela vai lembrar. Ela vai praticar. Aí já entra o livre-arbítrio. É isso aí. Entendeu? Mas eu sei que a Reinalda até falou, vai tocar sobre psicanálise, que aí já foge um pouquinho da minha área. A gente não tá fugindo. Mas assim, como ela é inevitável. Ela, sabia que isso é inevitável. Ela começou a falar sobre essa questão, aí eu lembrei de um fato aqui, Vanessa. Essa questão de relacionamento também, tanto o homem, Reinaldo, quanto a mulher, essa questão de procurar a falta, a mulher que teve do pai, sabe? Então, talvez procure no marido essa falta, inclusive a gente falou sobre isso na escola dominical, essa falta do pai, dessa figura do pai, às vezes essa menina, agora a mulher, procura essa falta, essa carência que teve ali no pai. E isso eu não digo falta do pai, não. Às vezes o pai é presente, mas ele não é presente carinhosamente, emocionalmente. Sabe? Só é presente ali de corpo, vamos dizer assim. Mas não dá aquele carinho, não tem aquele afeto. Isso a menina acaba, agora uma mulher, transferindo isso para o seu relacionamento. E tendo essa busca por um relacionamento ideal, um casamento ideal. Eu costumo dizer síndrome da Cinderela. Todo mundo pensa que ali a Cinderela, o príncipe se beijaram e foram felizes para sempre. Foram felizes para sempre. O casamento não é isso, gente. Tem outro dia. Tem um dia que eu não tô bem, que eu não quero conversar. Tem um dia que a Cinderela põe o cabelo para cima. E o príncipe também não é nem um pouco príncipe, é um sapo. Não é bem assim? Fala pra gente aí, você com a sua experiência. Como é que tu vê essa questão? Liga que a gente é bem doido assim mesmo. Não, a gente, vírgula, ele. A gente, vírgula, ele. Tu vê que ele é todo agitado até pra falar, ligado no 220. Essa pergunta aí foi muito boa. Sempre sou eu. Eu só um pouquinho. Essa pergunta aí foi muito boa, porque quando você trouxe que a busca, né, de uma presença masculina de um pai, traz na menina, né, que a gente está falando, né, da busca, da carência, ela busca algo que está faltando e ela não vai encontrar, porque na verdade tem que primeiro resolver o interior dela. Voltando, né, para a Bíblia, para a palavra, o nosso pai é o maior exemplo de pai. E
Paternidade. Falou tudo. Uau! Agora uau. Uau! Ele sabe, ele tá dando spoiler. Ele tá dando spoiler do próximo podcast. Que nós vamos falar sobre paternidade. Nossa! Porque essa questão de paternidade, Vanessa, transferimos para Deus. Isso aí. Essa ausência do pai, nós transferimos para Deus. E tratamos Deus com essa ausência do pai, aí fala, Deus não olha para mim, né? Ele não se importa. Eu acredito assim, eu vejo, né, meu ponto de vista. Olha aí, ó. Agora até calou. O meu ponto de Tô suando. O meu ponto de vista, a onipotência de Deus, a onisciência, a onipresença de Deus é tão grandiosa que eu comparar um ser humano a Deus eleva muito. Falta até palavras. Não tem palavras. É isso aí. Falta palavras. Então, assim, é daqui para baixo. Não tem como. É daqui para baixo. Sim. Os pedidos vão para cima, mas a presença de Deus sobre a nossa vida, eu acho assim que você tem que encontrar um eixo. Eu falo por experiência. Gente, como é bom a gente falar quando vem da gente, né? Eu tive um pai, até minha fase adulta, meu pai já é falecido, mas eu já era adulta, casada. Meu pai, né, cresci com pais separados, mas meu pai era presente da forma dele. Ao mesmo tempo que eu via, eu não via. Só vem paternidade, eu vou chorar aqui. Ele era presente. Terapia aqui agora, já falou que vai chorar. Não chora não, a gente vai chegar lá. Então, assim, o interessante é que ele era presente na minha vida e eu escolhi tê-lo presente, porque tem essa diferença. Porque eu tive esse entendimento, claro, que com as fases, mas se eu escolhesse esperar nele o pai que eu idealizava ser, ou o pai que eu imaginava que Deus pudesse me dar, hoje ele não está mais aqui, né? É falecido, e eu estaria com uma falta enorme, pastor Rafael, com complexos, com tudo que a gente tem aprendido. Sim. Eu estaria buscando no meu marido algo que eu não ia encontrar. Então eu escolhi, né, claro, com a ajuda de Deus, né, escolhi ter o meu pai e aproveitar esse pai, essa figura paterna. Eu resolvi a minha parte assim, com o meu pai, e até o final ele foi meu pai, eu fui presente para ele, eu cuidei o que eu pude cuidar. E ele quase veio a falecer nos meus braços, né? Não chegou a ser, mas enfim. Já levou essa questão para terapia? Não, assim, essa questão tá resoluta na minha vida, entendeu? Bom. Porque foi assim, foi um caminho que eu resolvi fazer, e essa decisão eu lembro, muito engraçado, eu tive essa decisão com 13 anos de idade, que foi quando deu aquela reviravolta ali na cabeça, quando mudou, né? Aí volta pro complexo. Com 13 anos, porque eu fiquei muito aborrecida. E aí eu falei, não, calma aí, eu quero tê-lo. E com 13 anos eu virei a chave e dali, ó. Que bom que você teve isso, porque tem muitos jovens que não têm isso. Isso não aí. Não vira essa chave. Porque os jovens de hoje pensam assim, em presente e não presença. Sim. Em presente, em valores monetários, seja quais for, que seja alguma coisa que recompense eles. E eu não. Eu recompensava o meu pai. Que legal. Já com 13 anos. Eu recompensava, eu fazia questão de aniversário, eu sempre estar presente, ou eu levar alguma coisa. E foi assim até meus 30 e poucos anos. Agora, deixa eu essa questão, nós chegamos no ponto, que assim, casa, pai, mãe, filhos. Agora a igreja. Por que igreja? Porque nós, como igreja, aí vai uma crítica tanto para nossa quanto para qualquer outra denominação, e quando eu falo igreja eu não estou me referindo só à denominação, mas até quem trabalha com liderança de jovens. Ter esse diálogo, essas palestras, para os jovens se resolverem psicologicamente, até os que já estão pensando em casar, ou os que estão namorando, ou aqueles que ainda não estão nessa fase, mas vai chegar essa fase. Para quê? Para prepararmos os nossos jovens para um futuro casamento. Se resolver aqui, ó. E posso falar até algo, e também é necessário também a respeito de casamento,
de falar com os jovens, por quê? A Bíblia vai falar em Ezequias que o pai de Ezequias, Acais, era um homem corrupto, um homem que matou seus próprios filhos, entendeu? E Ezequias foi totalmente na direção totalmente contrária de Acais. Sim. Então, e existe aquela coisa também sobre casamento maldiçoado, porque a família toda teve separação. A minha mãe, vou colocar aqui, minha mãe que eu amo demais, foi meu pai e foi minha mãe, ela se separou 3 vezes. E o casamento que ela achou que deu tudo certo, que ela amava o homem da vida dela, faleceu. Hoje em dia ela não quer mais arrumar ninguém por causa desse motivo, que o cara que deixava ela feliz faleceu, ela perdeu, ela tem isso. Então eu particularmente, a gente que vem para a casa dos Senhores entende que existem maldições. A gente entende isso. Só que como a gente não deve levar essas maldições para a nossa vida, porque Jesus quebrou o laço. Jesus não nos deu liberdade. Jesus quebra toda a maldição quando a gente coloca para Jesus. Então, falar a respeito de jovens, a respeito de casamento, a respeito de maldições hereditárias, de família, que é bastante bom falar para jovens a respeito de vocês que estão me ouvindo aí, que às vezes você fala que seu pai ou sua mãe não tem um casamento saudável, ou sua mãe ou seu pai já se casou várias vezes, e você pensa que o seu casamento não vai dar certo. Então, é necessário a gente jogar para Jesus. Sim, seguindo aqui para complementar, a nossa igreja, ela tem assim um campo, uma visão, o nosso pastor, ele tem uma visão assim bem atenta, bem aberta a isso, e tem trabalhado muito com jovens, né? Com jovens, tanto a parte das crianças quanto os jovens. Se nós, igreja, entendêssemos que tudo parte da criança, do bebê, até o adolescente, nós teríamos um governo melhor, nós teríamos ministros melhores, professores melhores. Por quê? Estava tendo aquela preparação. Sim. Aquela preparação, porque muitas das vezes a gente se preocupa com os adultos. Os adultos, se nós não quisermos buscar, ninguém mais coloca nada na nossa cabeça, infelizmente. Sim. E já a criança, para o adolescente, para aquele jovem, se ele for treinado aqui, eu trabalhei muitos anos como líder do departamento infantil, nessa área infantil, então eu vi assim que as crianças, pequenininha, quando chegar na igreja com a mamãe e com o papai, antes de vir para a titia, vai ao banheiro e bebe água, depois senta, não levanta. Hoje, vocês, por favor, me falem, vocês veem adulto que não estejam trabalhando, que não há necessidade de ficar levantando? Eu vejo muitos. E aí você vai ver como que foi a infância daquela criança. É isso aí. Não tinha esse treinamento. Então, crianças que passaram por mim, meu filho, que hoje está com 15 anos, né? Tá naquela fase, né? Não quero ir para a igreja, não quero, tá naquela fase, na fase do aperto. Mas ele indo, com 15 anos, tá sentado, quero ir ao banheiro beber água, eu só olho. Não. A não ser que esteja passando mal. Porque foi ensinado que não é para ficar andando. Mas fulano pega... Eu não tenho nada a ver com fulano, que é frase de mãe, né? Você. Então, assim, é uma coisa mínima. Levantar. Seja na igreja, seja numa reunião, seja em qualquer local que você tiver, você faça o que você tem que fazer antes. Aí, nossa, quanta coisa, né? Rígida. Não é. Se você estiver num fórum, se você estiver se você for jurado, você tem que sentar e respeitar o tempo que você tem que ficar ali. Então, assim, você vê que tem como levar isso adiante. Mas tem que ser treinado aqui atrás. Porque dos 0 aos 7 anos está formando ali aquela personalidade, né? Isso aí. Então, os pais que tem que... Porque essa criança é o futuro marido, é a futura esposa de amanhã. E aí, voltando para a pergunta do Reinaldo, como tornar isso? Fazendo isso aqui, ó, essa base. Para que quando chegar lá na frente... não haja essa procura, essa busca errada. Não é que você não vai errar. E assim, terceiro relacionamento, a pessoa se fecha. Realmente, aí é onde entra um tratamento espiritual, um tratamento terapêutico, porque a gente pensa assim, Deus é tudo na nossa vida. E
tudo. Mas Deus permitiu que os homens tivessem uma inteligência para que ajudasse nós humanos, né, nós seres aqui na Terra, com a sua medicina, com a sua terapia, com os farmáculos, porque há medicamentos também. Não que você vá ficar escravo, né, de medicamento, que eu particularmente, a gente não vai entrar nesse assunto, mas eu... Poderemos marcar um outro podcast. Eu assim, não sou muito a favor, mas aí é pessoal. Mas eu digo assim, que Deus permitiu que os homens tivessem todo esse conhecimento. Então, tem um pastor para que você possa se aconselhar, tem um terapeuta para que você possa se aconselhar. E dali você quebrar isso, de estar no terceiro relacionamento e se bloquear. Mesmo que você se desbloqueie e não queira outro, mas que você fique em paz. Porque você não querer e ficar ali, ó... Vanessa, eu ouvi agora eu não vou lembrar quem foi, mas eu ouvi de um terapeuta que ele falava o seguinte, quando termina um relacionamento, a pessoa terminou um relacionamento, aí daqui a, sei lá, um ano ou menos de um ano já está em outro, nem se curou daquele primeiro relacionamento, já vai para o segundo. Então não teria que ter aquele tempo de cura. Não é aconselhável, né? Estudos relatam, né, que no mínimo você deve esperar uns 3 anos. É como se você estivesse vivendo um luto, né? Vou usar essa palavra, porque você perdeu alguém. Ou você mandou embora, ou a pessoa foi. Então, você perdeu alguém. Para quê? Para que você volte para você se centralize, você se conheça, você trate as suas carências, as suas feridas, você se reveja, porque durante esse relacionamento você viu a outra pessoa. Você não viu só você. Então você vai ter um período. Não tem uma carta escrita, batido martelo, 3 anos. Mas você tem que dar um tempo para você, que isso pode ser 3, pode ser 4. E muitas das vezes nós, com essa aceleração, com essa ansiedade de tudo, a gente não quer esperar nada, pastor. A gente não quer esperar nada. A gente quer pular processo. Síndrome do pensamento acelerado. A gente quer pular processo. Na verdade, a gente, ser humano, quando a gente fala ser humano, está acostumado a casar, vamos falar na coisa carnal, né? Porque na coisa carnal, a gente está acostumado a casar. Perde um esposo ou perde uma esposa, a carne em si fala muito alto. Então olha para o lado mais sexual. O lado mais sexual. Porque o cara que está acostumado a estar casado há 20 anos, que ter relação com a sua esposa, ou a esposa com o seu esposo, já não aguenta ficar tanto tempo sem o lado carnal, sem o lado de estar junto. E tem essa coisa também. É bom a gente... Esse podcast aqui tá ficando. É bom porque assim, você encontra, né, divergências no que você está falando, mas para que a gente chegue a um denominador. Sim. Eu vejo que tudo parte do que você, Reinaldo, quer e deseja. Do que o pastor Rafael quer e do que a Vanessa quer para a vida dela. Sim, a parte carnal fala. E falar assim que o homem, a mulher colocar o homem mais à frente, que o homem não vive sem sexo, não fica sem sexo. Sexo está aqui, ó, na cabeça. O que eu quero para minha vida? Eu quero ter um relacionamento sério, eu quero encontrar uma esposa, eu quero constituir uma família, ou eu quero só... É isso aí, um relacionamento saudável. Eu quero só um relacionamento carnal. E aí... a gente assim coloca o homem, né, à frente como que fala, a palavra me fugiu, quando você coloca que ele é o culpado ou ele é o que pula processo. Atenção, né? Mais ou menos isso. E na verdade eu acho assim, eu coloco um homem e mulher no mesmo patamar em relação a isso, tá? Em relação à responsabilidade, tá? Sim. O homem é o cabeça, o homem é o provedor, ok. Mas aí quando a gente fala de um relacionamento ou de um término, eu acho que a responsabilidade é meio a meio. Sim. Entendeu? É meio a meio porque tanto o homem quanto a mulher tem que decidir o que quer para poder prosseguir. Aí fala, o homem não fica sem, né, o ato carnal. Mas eu acho que não é assim não, porque a gente sabe, né, que das duas partes, se a gente for procurar, for pesquisar, a gente vai encontrar igual ou uns mais acima. Então isso depende da pessoa. Comparado a que você quer sair de um relacionamento e quer entrar em outro com um mês por causa da carne,
O que te leva a fazer isso? É isso que é importante a gente falar com o povo que está ouvindo. Qual está sendo o seu estímulo, na verdade, né? Para casar de novo? Será que é o ato carnal ou o companheirismo? Também tem isso também, né? O companheirismo de estar conversando, de estar junto, de a pessoa não... Eu já vi casais, Vanessa, que o homem faleceu e a esposa não conseguiu ficar nem nova, hein? A esposa não conseguiu ficar com ele nem 2 anos. E faleceu também. Infartou de coração. Não, então, mas essa aí já é outro extremo também, né? Que eu acho também que não é saudável. Isso. Mas isso acontece muito. Isso acontece. E até com senhores de idade, isso também acontece muito. Porque essa pessoa precisa refazer também. Por que acontece? Por que a gente está falando isso? Porque existe aquela coisa de dependência. Aí é que tá. Eu acho assim que os casais de hoje... Quanto tempo a gente ainda tem aí? Quanto tempo? Uns 30 minutos. 30? Meu Deus. Eu acredito assim que a preparação para tudo na vida. Não tem como você falar assim, eu vou fazer isso. Se isso acontecer comigo, não, só vou casar daqui a 5 anos de novo. Não tem como você falar. Sim. Mas a partir do momento que você treina o seu cérebro, treina você para uma coisa que não aconteceu, eu acho que assim é mais fácil. Um exemplo, a conversa. Você não está casado, você não está no relacionamento, quem já está no relacionamento, pensando assim, meu Deus, será que vai morrer amanhã, vai morrer depois, ou eu vou... Porque senão você nem vive, você entra em paranoia. Mas eu acredito que você tem que pensar em viver. Eu vou aproveitar a vida enquanto eu estou aqui. Vai ter perrengue, porque tem muito. Tá? Tem perrengue, tem vontade de, dá tchau. E muito. Né? Mas depois volta de novo. Então, assim, tem muitas transformações. Só que quando a gente escuta que um casal, quando o outro vem, né, a faltar, e logo depois o outro vai, na minha cabeça eu já penso, ô pastor Rafael, eu não quero isso pra mim, não. Eu não sei o que Deus preservou pra minha vida e do meu marido, né? Mas eu não penso isso. Então, minha cabeça eu já tô programando... Tá? Não estou falando em sofrer, mas eu estou programando que eu não sei quem vai, quem vem, se vai junto, se não vai. Só peço a Deus para que deixe a gente viver mais um pouco. Agora nessa última etapa aqui, nesse, vamos dizer, o bloco aqui do nosso podcast, me veio assim uma pergunta para você. Porque isso acontece muito comigo, deve acontecer com o Reinaldo também, mas acontece muito comigo, acredito que também essas questões já devem ter passado pela sua cabeça também, a sua do seu esposo. Por exemplo, você trabalhar com casais e você chegar em casa, ter problemas aí você ficar assim, caramba, eu tô cuidando dessa área, mas eu tô passando por esse problema. E não é que seja uma hipocrisia, é que você é ser humano, você passa também. Você falou assim num ponto que eu estava pensando em casa. Porque essa aceleração nossa, às vezes a gente vai fazer uma coisa e o cônjuge, ou a pessoa, né, o namorado, noivo, não sabe. A gente só pega na mão e vamos. Meu Deus, mas nem me falou nada, porque infelizmente, com tudo que a gente está fazendo, não funciona tudo nos mínimos detalhes. E aí a gente acaba pulando uma etapa no quê? Do aviso, da comunicação. Então, assim, né, na época, eu falo que esse foi eu vou falar assim, foi uma época de aprendizagem, porque senão posso usar alguma palavra aqui que foi uma época assim de maior aprendizagem na minha vida conjugal, foi quando a gente estava trabalhando com casais. Porque tudo que a gente falava, ou tudo que a gente ia falar primeiro vinha aqui. Se a gente ia falar de acordo, acontecia um desacordo primeiro para que a gente entrasse no acordo para que... Houve aquele choque primeiro. Ele tá até lá atrás, tá até ouvindo. Né? Então, assim, eu falei, meu Deus, a gente tem que resolver, vamos embora resolver aqui rápido, porque tá na hora da gente ir pro curso. E quando chegava, o importante, gente, a nossa vida não... quando você tem uma exposição até onde você pode expor, não tem como você se fechar, se mapear, você é o santo. Chegava na turma, falava, gente, olha só, hoje foi tenso. A gente vai aprender, né? Vai aprender aqui junto. A aula é sobre isso e a gente passou por isso e era batata. Foram 13 semanas, de todas as aulas ministradas, eram 13 semanas de prova.
Nossa. Era acordo, era falando sobre comunhão, era sexo, cada tópico era o que a gente passava, porque a gente estudava e vivenciava aquilo ali. Então, assim, foi muito bacana essa experiência, porque a gente levava para a turma. Porque não tinha como ser aquele puritano. Tipo, o pastor... não tem... Eu sou santão. Eu costumo dizer assim, ó, pro pessoal na igreja, não fica achando que meu casamento é perfeito, não, que não é. Eu tenho problemas como qualquer um de vocês. E teve uma aula que foi sobre o perdão, e eu, na aula, pedi perdão ao meu marido. Na aula, eu ministrando, porque tem um momento, né, que os casais... Mas a gente fala assim, meu Deus, você foi pra aula, foi pedir perdão, não sei o quê... Gente, é uma maturidade. Uma maturidade. Foi algo que aconteceu, que eu vi essa necessidade. Sim. Então, foi para também mostrar para a turma que nós éramos iguais. Então, foi assim, uma experiência muito... Eu sempre falo assim, Vanessa, graças a Deus eu tenho a esposa que eu tenho. Porque ela é assim, a gente brigamos. Aí daqui a pouco, do nada, ela vem como se nada tivesse acontecido. Aí eu olho para... Você não tem vergonha, não? Você brigamos agora há pouco. Não, eu sou sanguíneo. Ela provavelmente é colérica, com certeza é. Aí ela pega e fala, não, mas ela esquece. Ela esquece com uma facilidade. Eu não. Agora, se for ao contrário, eu já sou mais ranzinho. Eu levo aquilo, fico com aquilo no... Mas, sabendo quebrar, sanguíneo. E, na verdade, porque eu sou igualzinho. Eu sou sanguíneo toda a vida. E minha esposa Eu acho que você ainda... eu acho que ele é mais sanguíneo do que eu. Eu acho que... imperativo, Agora, deixa eu... Existe... A pessoa tem como ser mais sanguínea do que a outra? Eu acho que tem, não tem? Tem, né? Então ele é muito mais sanguíneo do que eu. Já reparou isso, né, irmã? Ó, a pergunta que não quer calar. Eu preciso dessa nele. Depois. Não, agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora, senão põe você no banco. No último podcast, ele assistindo com a esposa dele, a esposa dele cobrou uma coisa. A aliança. Olha! Ela escondeu na mão. Olha só! Cadê a aliança? O pessoal perguntou muito no podcast. Fica um pedido aqui. Como é que é o nome da sua esposa? Graziela. Fica um pedido aqui, ó, da irmã Vanessa aqui, que o seu esposo lhe presenteie, irmã Graziela. Não, pior que eu tenho. Tem, então é a hora. É a hora de usar. E, ó, no curso tem também uma renovação de votos, renovação aí. É bom ter isso aqui. Vamos botar isso aqui. Depois a gente vai colocar o telefone da irmã aí. Os irmãos queriam chamar ela para dar uma palestra junto com o seu esposo, para ser bênção. Aí. Tá vendo que já é bênção aqui nesse lugar. Tá vendo? Tá falando coisas aí. O pastor tá me dedurando também. Mas hoje a Carol não tá. E outra, a gente tá falando a respeito de... Hoje a Carol não tá e eu tô mais tranquilo. A gente tá falando sobre a Ela tava ali assim pra você, ó. E na verdade a gente tá falando sobre sanguíneo. Minha esposa é muito tranquila. Ao ponto de eu tá falando, brigando, eu tô brigando sozinho, mano. Ela é colérica. Fleumática. Não fala. Não fala. Minha esposa não fala. Claro, gente. Aí depois, acaba, eu mesmo me toco que estava errado. Filha, me perdoa. Eu falei coisa que não é para falar. Eu disse coisa que não é para dizer. Eu me estressei. Cara, o calado dela faz eu ficar calado. Claro que o calado dela já diz tudo. A gente aqui assim não tá analisando. A gente só tá assim, tá falando, a gente já tá jogando, né? Porque claro que precisa, né, sentar, fazer uma análise, né, para poder identificar. Eu vejo assim, né, particularmente, eu sou colérica para sanguínea, né? E lá em casa essa parte já é a parte da PNL. Melancólico para fleumático, PNL. Temperamentos. Eu vou fazer. São temperamentos. Então quer dizer, eu vou estudar até o meu. Que fica aí, uma pergunta: os opostos se atraem? Olha, vou dizer assim, que pode ser trair, pode ser teimosia. Porque às vezes é uma teimosia, gente. Às vezes é uma teimosia. Fala assim, oposto se atrai. Não, às vezes é teimosia. Você foi teimoso. Você foi teimosa. Então, eu não colocaria isso assim, um título, não, de opostos se atraem. Como se fosse uma... É porque a gente costuma ver pessoas, assim, diferentes, né?
que estão juntas. É o contrapeso da balança. Mas a gente também encontra pessoas, né, iguais. Parecidas. Aí você vai trazer assim, então, imagina... Dois sanguíneos, então pode se juntar, dois sanguíneos? Então, pode, mas só que você não vai saber disso. Hoje eu, pastor, 24 horas. Não, a gente não vai se juntar nunca. Tá ruim. A gente é bem humorado aqui. Agora deixa eu brincar. Olha a pergunta, imagine eu e pastor. Nunca! Não, a gente não tá falando a respeito disso. Não, mas aí eu não poderia deixar de te zoar. Corta isso aí, Jorginho. Não deixa não, Jorginho. Corta não, que depois o Fábio zoa ele. Essa pergunta aí foi muito assim, uma pergunta boa. Sim. Por quê? Você só vai saber convivendo. O que vai acontecer não vai permanecer. Imagine duas pessoas agitadas, duas pessoas imperativas, dois sanguíneos. Dá ruim. Vocês vão se juntar, vão casar, vai ser lindo. Tem até filhos. Mas se não houver uma quebra aí, uma modelagem, não é deixar de ser quem vocês são, quem nós somos, mas se não houver uma modelagem, como em qualquer relacionamento, não vai, gente, não tem como. Porque imagina quando os dois quiserem explodir. Vai dar ruim. Entendeu? Então uma pergunta que não fica a calar. Eu, particularmente, eu durmo cedo. Durmo cedo. Eu ouvi um terapeuta dizer que é necessário o casal não se deitar para sexo, mas se deitar na cama juntos. Isso é válido? A gente fala sobre isso também. Eu, assim, li, né, aprendi. É válido, mas vou falar assim, não vou dizer porcentagem, porque eu não fiz, né, pesquisa nenhuma, mas dificilmente isso acontece. Eu, particularmente, não. Dificilmente. Eu já falo por mim mesmo, não acontece. Mas só que, assim, seria algo, assim, muito, assim, valioso. Sim. Porque aí entra, porque, assim, no curso, né, tanto no Casados para Sempre, né, como Casais Vitoriosos, tem, assim, dever de casa para você fazer. E um deles é você ir para o quarto junto, você ter um momento para orar junto, porque tem o seu momento retirado, mas um momento para orar junto, você, enfim, conversar, colocar o dia, né, o que aconteceu no dia, mas a gente não consegue fazer isso na íntegra, né? A gente não, pelo menos eu estou falando por mim, fazer na íntegra. Porque se você fizer esse conjunto de coisas, um dia não vai ser mais assim, eu vou olhar para ver qual é o dever de casa. Já vai ser um hábito. Nem rotina mais vai ser, já vai ser um hábito. Das 10 tarefas, né, 10 ou mais que tiver, se você começar a praticar, é igual a gente aprende na terapia. Quando a gente quer uma mudança, deseja alguma coisa, você, né, escreve, você fica ali lendo aquilo ali, fica memorizando para que aquilo entre no seu eu, né, para que você não precise mais olhar, que você faça. Seja uma coisa... E na verdade, calma aí, pastor, não corta não. Tá bom. O negócio tá bom. Quando ele bate assim, já é não falei nada. Então, então a gente entende, uma coisa que eu queria perguntar, irmã, que tá na minha cabeça. Eu vou deixar ele cheio de dúvida. A respeito de ciúme. Vai lá. Será que é legal um casal ter um ciúme um do outro? Um pouco de ciúme sim, né, Reinaldo? Deixa a irmã falar, fica quieto. É muito assim relativo, porque tudo que eu trouxer é algo que eu li, que eu pesquisei e algo da minha vivência. Não tem como eu falar dos seus sentimentos, eu tenho que falar do meu. Virar uma regra. Eu, assim, acredito que um cuidado é necessário. Esse cuidado, ponto de vista comparado a que vai ser visto a ciúme. Aí depende do seu ponto de vista. Agora, se for aquele cuidado excessivo, que a gente usa a palavra ciúme, aí é ruim para qualquer relacionamento, para relacionamento conjugal, para relacionamento de uma amizade, de uma família, de um filho, porque o ciúme a gente usa em todas essas partes. Porque, na verdade, a gente fala ciúme por causa do ministério. Igreja em si. A gente que é líder, a gente lida muito com o irmão, conversando com a irmã chama a gente para conversar, desde o momento que a gente tenha claro. Uma ética. Uma ética, né? Mas mesmo assim cria aquele ciúme, cria aquela. Você conversou muito com a irmã, fulano de tal. Então a esposa ou o esposo tem que entender o ministério do aquilo. Aí volto no acordo. Isso aí. Tem que estar dentro de um acordo, vocês têm que estar no mesmo propósito, nós temos que estar no mesmo propósito. O que eu estou fazendo, o que precisa de mim e o que eu vou
traçar que você vai estar me observando. Então, assim, se tiver acontecendo um impedimento, né? Se você tiver no ministério que tem que falar com pessoas, você lida com pessoas e tiver tendo um problema da parte tanto da mulher quanto do homem, você tem que sentar e tem que ser revisto. A conversa. Não pode deixar passar aí, como o diálogo. Não pode deixar passar um ano ou o esposo ou a esposa com aquele sentimento ali, que às vezes um simples ato pode ser uma bomba para uma das partes. Alguma coisa que veja que por ela estar tão chateada ou ele está tão chateado, um ano, estou falando um ano, um tempo mínimo, um ano chateado, com a falta de atenção, com a falta de comunicação em relação a isso, tá? Porque os assuntos têm que ser tratados, eu falo que é o X, a questão do X, tem que ser tratado em cima de cada assunto. É ciúme que vamos falar? Vamos tratar sobre ciúme. É financeiro que vamos falar? Vamos tratar sobre financeiro. Então você tem que, eu falo que é departamentalizar os problemas. Palavra boa. É departamentalizar os problemas. E aí você pegar aquilo ali e tratar para que não espere chegar um ano, para que uma das partes chegue e te dá vamos lá falar, um checkmate. Aí você fica sem saída. Show. Tem muita coisa, hein? E assim, agora sim, para encerrar aqui o meu assunto, que eu não sei se vocês vão puxar, tem uma passagem em Neemias 2:17, que fala quando Neemias foi para a reconstrução do muro, né? E aí, provavelmente, né, a gente trazendo, né, minha mente é muito lúdica, zombaram dele, ele não ia dar conta, e os grandes lá, né, também, né, Sanballat, Tobias, eles, né, não acreditaram, queriam ir até contra, mas ele pediu autorização. Olha só, ele pediu uma autorização para que ele fosse lá, ele não foi de qualquer jeito, e ele teve o direcionamento de Deus, e aí eles não dormiram, não cessaram a construção. Aí tem uma parte assim do livro, né, que fala que, do livro que a gente estudou, que era a mão, como é que fala? De pedreiro. A colher numa mão e a espada na outra mão. Então, trazendo para o nosso relacionamento, para que não haja esse ciúme, para que não haja nenhum impedimento, a colher na mão e a espada no outro. Porque você vai estar construindo, que é cuidando, ministrando, cuidando das ovelhas, e a espada aqui para guerrear com o inimigo que venha numa brecha que a gente possa dar. Aí você fala, meu Deus, mas é assim. Eu ouvi, agora de encerrar aqui, eu ouvi, você falando sobre isso, eu ouvi, nesse caso de ciúme, se a sua esposa não concorda, aí o diálogo, e se não tiver ela não concordar, você também vai estar quebrando um princípio. Sim. Você vai estar quebrando, concorda comigo? Não vai estar quebrando esse princípio de ali, porque o que mais importa para essa pessoa? Ter o seu laço, o seu casamento edificado, ou só edificar o seu lado ministerial? Vou botar uma pimenta nisso daí. O que assim eu tenho aprendido e tenho vivenciado. Se você está fazendo algo, seja secular, que é um estudo, seja ministerial, né, espiritual, está direcionado por Deus, a outra parte vai se render e vai vir por o seu lado. Isso aí é verdade. Então, por quê? Imagina, pastor Rafael, se hoje, né, na altura que nós estamos em relação à idade, à maturidade, a nossa parte, né, porque nós estamos aqui fazendo podcast, queiram que a gente tem uma regressão de algo, será que a gente vai... Peraí, por quê? O que está acontecendo? A gente já vai ter maturidade para entender e trazê-la, porque aí vai depender também da gente. Entende? Porque assim, se uma esposa chegar, larga o ministério porque eu quero ir embora, aquela fulano me chateou. Peraí, calma aí. Se uma não está pensando, vamos pensar juntos. Então eu acho que o nível que a gente está não é um nível de conhecimento, saber mais do que todo mundo, mas é o nível meu, pessoal, o nível da Vanessa. Então eu tenho que avaliar isso. E se eu estiver na direção de Deus, se foi Deus que permitiu que eu fizesse, Ele não vai permitir que eu volte.
E, Vanessa, eu tenho um costume de falar que quando a gente coloca uma coisa no liquidificador, para solidificar tudo, e parece que a nossa conversa está solidificando naquela parte que eu falei do casamento, a respeito de ser um só. E está tudo solidificando para isso, né? Porque quando a gente é um só nesse sentido, o ministério é de um só. Isso aí. Aquilo que a gente traz... Reino dividido. Isso. Não subsiste. Não subsiste. É isso. Então não precisa Pode ter dar um certo. só. Pode dar certo. Pentecostal, né? Tu tem um linguajar bem pentecostal, né, Renato? Pode resistir por um momento, né? Sim. Pode resistir por um momento, mas é o que eu te falei. Se o que você está fazendo, o que nós estamos estudando, se há uma permissão de Deus, porque às vezes a gente fala, propósito de Deus, propósito de Deus. Há uma permissão, Há uma permissão, né? Porque às vezes a gente é audacioso, a gente vai lá, né? A gente ora, a gente vai e faz. Mas se for uma permissão de Deus, essa parte aqui vai se render. Sim, legal. Porque é isso que você tem que avaliar. Ficou com um gostinho de quero mais. A gente tem que marcar a segunda parte desse podcast. Sabe o que eu estou percebendo? Que esse nosso podcast, não só esse, mas o primeiro e o terceiro que vamos ter, leva muito para esse lado terapêutico, sabe? De família. Eu falo que Jesus foi o maior terapeuta aqui na Terra. Não é? E continua sendo até hoje. Não é? Deus, ele assim, quando ele enviou o Filho amado dele, foi para que já, né, pagou, né, através do seu sangue, né, lavado, remido, e tratou e trata até hoje de todos nós. O Augusto Cury fala muito sobre isso, quando ele pega ali a personalidade, a persona de Jesus. Sim. Nossa, muito bom, muito bom. É lindo. Nós devemos entender isso. A gente tem essa permissão, né, essa busca de um conhecimento, mas eu falo que a Bíblia, né, a palavra, é um dos é o maior, né, me corrijo, é o maior conhecimento, porque esses grandes, né, autores e tudo tiram, né, do conhecimento que vem de Deus, pode ser o que for, pode falar que é de Deus esse conhecimento, porque ele é o criador de tudo, e aí você vai olhar na Bíblia, você vai correlacionar. E às vezes, nossa, mas a pessoa acho que nem foi na Bíblia, mas você correlaciona, porque o conhecimento é de Deus. Eu costumo dizer, por exemplo, olha como é que as coisas andam, né? Você falou aí dos autores, aí vamos para o que a gente está estudando, psicanálise. O Freud vai dizer, o consciente, o inconsciente, o id, o ego, o superego, fica aquela briga interna. Mas Paulo já falava sobre isso. Paulo já falava, muito antes de Freud, ele já estava falando ali, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Existia aquela guerra, aquela luta dele com ele mesmo. Quer dizer, a Bíblia já falava sobre isso. Paulo sanguíneo, totalmente sanguíneo. Se modelou após a conversão, ele foi modelado, mas ele não deixou de ser quem ele era. Não deixou, não anulou quem ele era. Então, quando você traz assim, como que a gente age em relação ao ciúme, não, você vai ser, eu vou ser, quem nós somos. E nós temos uma modelagem. E às vezes, né, no relacionamento, é você ceder. Às vezes você cede de novo, às vezes você cede, mas isso não quer dizer que você está sendo bobo, não. Mas é sabedoria, para que depois, quando você dá aquele puxãozinho, E existem casais, falando a respeito de ceder, eu já conversei com alguns amigos meus que em briga de casais, aquela conversa toda, falando que, cara, tô cansado de ceder. É só eu que estou cedendo, ela não cede. Então existe essa coisa de ceder, o casal ceder também nas brigas. Essa também. De reconhecer seu erro, ou às vezes não errou, mas ela não quer ceder, cede você. Então a gente tem que ver isso também para ter um relacionamento bom, né? Uma parte saudável. E uma coisa assim bem interessante, a gente está nesse podcast aqui, meu esposo está ali atrás, ele não interrompeu, então acho que o que eu estou falando deve estar dentro de um contexto. Está dentro do contexto, né? Então deve não falou nada. Tá bom, tá ótimo. Vamos encerrar. Amém. Vamos encerrar. Não, mas assim,
Um gostinho de quero mais. Com gostinho de quero mais. Vanessa, muito obrigado pela disposição de você vir e conversar com a gente, dividir um pouco essa experiência, porque é uma troca, né? Sim. E essa troca é muito saudável, é muito importante para o crescimento espiritual dos jovens que estão nos assistindo, dos casais que estão nos assistindo, porque quantos... E isso vem para a igreja, essa questão, porque ninguém fica feliz e nem bem espiritualmente se não estiver bem dentro da sua casa, do seu relacionamento, sabe? Pessoas que chegam na igreja, por isso que eu Reinaldo, eu sempre falo, igreja é composta por famílias. Sem família não existe igreja. Então você vê, se tiver uma família saudável, você vai ter uma igreja saudável. Então assim, muito obrigado mesmo, Vanessa. Gratidão. Que Deus te abençoe seu ministério, seu esposo, seus filhos e... Obrigado mesmo, muito obrigado. O que a gente tem a dizer sobre as nossas redes sociais, meu pastor? Fala para o povo aí sobre as nossas redes sociais. Eu vou falar sobre o Instagram, né? Que eu acabo esquecendo. Reinaldo fala que eu esqueço, mas não sabe, né? Eu estou numa fase de estudar, e eu tô... Quando eu esqueço, eu falo assim, quando eu esqueço aquilo, eu tô com a crise do pastor Rafael Lindenberg. Síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. Ansiedade, eu sou ansioso. Eu também sou. Sou muito ansioso. Acho que todos nós temos um pouco. Não, mas eu tenho um pouquinho a mais, assim. Já tô, inclusive aproveitar, Alexandre, se você assistir, vamos botar depois lá para ele. Alexandre tem que tratar essa ansiedade aí mesmo. Quem estava falando? Do Instagram. Do Instagram da igreja. ADEP Oficial. Viu? Falei? ADEP Oficial. É o Instagram do Ministério ADEP. O Facebook também fala. Também, Ministério ADEP. O YouTube, que vai estar lá. Ministério ADEP. Ministério ADEP. Irmã, é bom a irmã falar o contato. Isso, passa seu contato. Suas igrejas. Tem certeza. Absoluta, pode chamar, gente, pode chama. Pastor Rafael e Reinaldo provam. Terapeuta, palestrante, chama até para pregar, congresso. O marido dela dá uns puxões de orelha se ela falar errado, que ela acabou de falar aqui, então o marido dela tá junto com ela, também está ministrando junto. Primeiramente quero agradecer aí ao pastor Rafael, ao irmão Reinaldo, por esse convite. Confesso que eu estava nervosa, porque é normal, é normal. Eu falo que é bom, claro. É bom você ter esse temor. E o meu Instagram é Nessinha com 3 S's. Nessinha _ Miguel, número 2, @hotmail.com. Falei bem devagar, que aí vocês dão pausa aí para vocês poderem gravar. Show, top. É isso aí. Meus queridos, Deus abençoe. Muito obrigado. Reinaldo, quer fazer suas considerações finais? Não tenho mais que agradecer a irmã aqui que estava com a gente aqui. Foi muito útil, muito aprendizado pra gente. Estou levando isso para minha casa, para minha família. Sou muito grato, tá? Mas terá próximas aí. A próxima a gente está falando sobre paternidade, tá bom? Conto com os irmãos, estar junto com a gente. Compartilha, curte e pode mandar mensagens aí para que a gente vai estar respondendo aí. Amém? Pode falar, irmão. Depois a gente coloca lá o seu Instagram. Vou mandar Sim, colocamos o Instagram para o pessoal entrar em contato e o WhatsApp também. Tá. Para estar entrando em contato. Viu? Tudo bem. Meus amados, muito obrigado. Vamos nos encontrar, vamos ter um próximo encontro. Vamos falar sobre paternidade com o pastor Conrado. Vai ser top também. Top. Assim como está sendo aqui com a nossa terapeuta Vanessa. Olha terapeuta de casais, olha aí. Então, no próximo podcast nós vamos falar sobre paternidade, essa importância de paternidade, não só espiritual, porque a paternidade terrena, transferimos esse sentimento para a paternidade espiritual, celestial, enfim. Muito obrigado, até o próximo podcast, Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.